À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus filhos, nós chegamos hoje ao 26º dia da nossa pequena catequese mariana. Ao longo de todo esse mês de maio, temos nos dedicado a meditar sobre a vida da Santíssima Virgem. Depois, meditamos sobre a devoção a ela e agora estamos meditando sobre a consagração a Nossa Senhora, ou melhor, os títulos de consagração a Nossa Senhora. Meditamos o título de servos, depois meditamos o título de filhos. Ontem nós falamos dos escravos de amor da Santíssima Virgem. Hoje nós queremos falar dos apóstolos de Maria Santíssima, esses valorosos e zelosos propagadores da devoção à Nossa Senhora. Na história, nós conhecemos muitos deles, né? Dizíamos que São Maximiliano Maria Kolbe é um grande apóstolo da Imaculada, um dos últimos grandes santos marianos da Igreja. Todos nós, como cristãos sinceros, nós amamos Nossa Senhora. Papa Paulo VI dizia: é impossível ser cristão se nós não somos marianos. E o amor, naturalmente, por sua natureza, ele é comunicativo. Ele tem necessidade de se expandir, ele tem aversão a todo tipo de limite, de enquadramento, essa necessidade de se propagar, de não se conter. O espírito do apostolado é exatamente este. É um produto direto do amor, a necessidade que nós temos de falar daquilo que nós amamos. O apóstolo é aquele que, amando ardentemente a Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, começam a falar desse amor para as outras almas. E claro, para ser um apóstolo de Maria Santíssima, são indispensáveis pelo menos duas coisas que nós podemos citar, pensando no livro do Padre Júlio Maria, que é exatamente a convicção do Espírito, ou seja, ninguém fala com verdade, com profundidade, se não for de fato convicto daquilo que está falando. E depois a chama no coração, ele diz, para que você consiga abrasar os outros, é preciso que o seu próprio coração esteja abrasado de amor. Não se dá para falar de um amor puramente teórico, ele tem que tocar em nós. Por isso, esses dois elementos, eles constituem aquilo que se chama de entusiasmo apostólico. Isso é exatamente o alimento de nosso apostolado. É por causa desse amor, é por causa dessa certeza de que Maria Santíssima é o meio de salvação que Deus concedeu, principalmente nesses últimos tempos, que ele pede a consagração ao Imaculado Coração de Maria. São esses exatamente dois meios que alimentam o nosso espírito de apostolado. É, de fato, como os santos dizem, uma chama que crepita dentro do nosso coração e nos dá sustento. Por quê? Porque no apostolado nós padecemos também tantas provações. E é daí que nasce o grande amor, o grande ardor pela obra de Deus, a paixão por difundir. São Maximiliano, ele diz que nós deveríamos, a começar de nós, nos consagrando para a Imaculada e depois ir conquistando, para e passo, conquistando até chegar à conquista do mundo inteiro. Ele tinha esse desejo ardente de conquistar o mundo. Não é à toa que São Maximiliano ele vai para o Oriente, vai para anunciar o Evangelho aos povos que ainda não conheciam a Nosso Senhor. De um modo geral, os santos são sempre grandes apaixonados pela glória de Deus, são apóstolos. E o apóstolo que tudo deixa a família, deixa a sua pátria, muitas vezes deixa até a sua própria vida, né? Sempre buscando os interesses de Deus. O apóstolo é esse, que em primeiro lugar está buscando os interesses de Deus e a glória de Deus. Que nasça de fato entre nós uma geração de apóstolos nesses tempos tão difíceis, né? Como foi profetizado por São Luís Maria Grignon de Montfort, esses apóstolos dos últimos tempos seriam as almas consagradas à Santíssima Virgem. Ele profetiza isso para o nosso tempo. Eu quero meditar uma página do Tratado de São Luís, onde ele fala exatamente de quem serão esses apóstolos da Santíssima Virgem, né? Esses que não deixarão perder nenhuma alma,
e conquistarão o mundo para Deus. Ele diz, quem sereis, né? Quem sereis esses apóstolos? Como o mundo vos conhecerá? Qual será o gênero do seu apostolado? Né? O profético olhar do precursor do reino de Maria, que venha o vosso reino, ó Maria, para que venha o reino de Cristo, ele dizia. Né? E aí ele descreve quem serão esses. Em primeiro lugar, ele diz já no seu tratado, serão ministros do Senhor, devorados por um fogo ardente, que alçarão por toda parte o incêndio do amor divino. Eles obedecem àquela palavra do Evangelho, que Nosso Senhor diz, eu vim para trazer fogo à terra. Essas almas ardentes são os apóstolos, né? E ele diz, hão de trazer, né, flechas agudas, deverão ser esses apóstolos, flechas agudas nas mãos da Santíssima Virgem, toda poderosa para traspassar os seus inimigos. Esse é o primeiro traço da fisionomia dos apóstolos dos últimos tempos. Eles serão como flechas e fogo nas mãos de Nossa Senhora para, exatamente pelo zelo ardente, pelo amor a Deus, não é, alcançar os corações mais endurecidos. E ele diz, não é, o Padre Júlio, assim como a flecha não atinge o alvo se ela não for lançada por uma mão hábil, assim também nós, os apóstolos da Virgem Maria, apóstolos desses últimos tempos, não seremos, né, se não formos instrumentos dóceis, não seremos essas flechas que acertarão o alvo. A Virgem Maria deve ter em nós esses instrumentos que ela utiliza para conquistar os corações. São Maximiliano dizia isso, falando da sua milícia da Imaculada, ele dizia, eles não ficarão retidos dentro do forte, eles sairão e irão pelo mundo para caçar os corações e trazê-los prisioneiros para a Imaculada, caçar os corações, né? É muito bonito isso, porque eu disse em uma meditação atrás que Nossa Senhora era a roubadora dos corações. Essa flecha do amor de Nossa Senhora que conquista o nosso coração para Deus. É muito bonito isso. Depois São Luís diz, serão filhos de Levi, como purificados nas grandes tribulações, bem unidos a Deus, e esses apóstolos estariam o ouro da caridade no coração, o incenso da oração no espírito e no corpo a mortificação. Seriam santos, nesses últimos tempos, verdadeiramente entregues a Deus, consagrados a Deus, né, mortificados. E é o segundo traço da fisionomia dos apóstolos, isso que ele diz, eles viverão submetidos a provas, mas estarão unidos a Deus. Esses apóstolos de Maria, naturalmente nos últimos tempos, teriam que passar por grandes provações. Não é muito diferente daquilo que nós experimentamos hoje. Às vezes, alguém não compreende a necessidade de que alguém se consagre a Nossa Senhora, ou até mesmo critica a consagração que alguém faz de si a Nossa Senhora. Mas esses apóstolos não temerão, terão seus corações transbordando de amor, e um amor incessante, que é alimentado pela oração e pela mortificação, como São Luís diz. Depois São Luís ainda continua, sobre a humildade e a mortificação, ele diz, eles serão pequenos, serão pobres aos olhos do mundo, pisado diante do mundo de todos como o calcanhar em relação aos outros membros. Ou seja, esses apóstolos dos últimos tempos, eles não serão tidos por grandes pessoas, mas de fato são para Deus. E o sinal distintivo, ele diz, serão a predileção que eles terão. Por um lado, a cruz e pelo outro, o rosário. Terão nos ombros, ele diz, o estandarte da cruz. Tendo o crucifixo na mão direita, rosário na mão esquerda. Uma das marcas distintivas desses apóstolos, exatamente isso. O amor pelo Santo Rosário e o amor pela cruz de nosso Senhor. Não fugir da cruz. E ele diz, trarão no coração os nomes de Jesus e Maria, a modéstia e a mortificação de Jesus em todo o seu proceder. Serão virtuosos esses apóstolos. São Luís ainda continua, diz, ensinando o caminho estreito para Deus na pura verdade e não segundo as máximas do mundo, sem receio, sem fazer acepção de pessoas, sem poupar, sem escutar, sem temer ninguém, por mais poderoso que seja. Tais serão os grandes homens que hão de aparecer no mundo, e Maria Santíssima os assistirá por ordem de Deus para estender o seu império
sobre os ímpios, os idólatras, os maometanos. Isso é o que São Luís traz lá no seu tratado. Portanto, esses apóstolos valorosos dos últimos tempos serão essas almas dedicadas com fervor ao apostolado. Essas palavras que se aplicam, claro, ele diz, né, aos serão ministros de Deus, aos sacerdotes, mas ele pode muito bem se aplicar aos fiéis leigos, às almas devotas. Todos podem ser apóstolos de Maria, cada um de nós. Cada um pode ser e deve ser apóstolo, não somente almas eleitas, né, à vida consagrada, mas também os leigos podem ser. Basta que nós amemos verdadeiramente Nossa Senhora e nos esforcemos para torná-la mais amada. Às vezes alguém diz, eu não sei pregar, não tenho muito o que fazer. Eu dizia outro dia numa das meditações, se você é consagrado à Virgem Maria e você não tem muito, não pode fazer muita coisa porque tem uma vida, você tem filhos, tem família, mas você tem os bens e os seus bens podem ajudar a propagar, ajude com os bens. Se você tem sabedoria para escrever livros, escreva livros. Se você pode imprimir os santinhos e distribuir, faça. Se pode propagar o rosário, faça. O que não pode é alguém se dizer apóstolo e cruzar os braços. Você pode conquistar alguém para Nossa Senhora. E claro, é importantíssimo isso para os consagrados da Fraternidade Misericórdia Materna, que nós estamos aqui fazendo exatamente com eles essa pequena catequese mariana. O grande desejo deles é o desejo de São Maximiliano, que dizia, vai conquistando as almas até chegar à conquista do mundo inteiro. São Maximiliano, ele foi chamado de louco da Imaculada, porque ele era um apaixonado por Nossa Senhora e trazia sempre o nome dela nos lábios. Ele queria espalhar pelo mundo inteiro o nome da Virgem e conquistar, né, essas almas para Nosso Senhor. São Maximiliano, ele morreu no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz, exatamente doando a própria vida. São Maximiliano é aquilo que nós meditaremos amanhã, na próxima meditação, o próximo título. São Maximiliano é uma vítima da Imaculada. Ele aceita dar a vida no lugar de um pai de família. Isso para obedecer uma aparição que Nossa Senhora lhe fez quando ele ainda era criança. Quem não conhece a história de São Maximiliano, procure conhecer. É belíssimo. Porque o seu maior desejo era anunciar a Imaculada, imitar as virtudes dela. E Nossa Senhora, claro, pede aos seus apóstolos a humildade, profunda humildade, mortificação, nos desapegar das coisas desse mundo e a oração incessante, especialmente a oração do Santo Rosário. Filhos, filhas, nós com muita alegria meditamos esse título porque ele nos encanta. De fato, o nosso maior desejo é não perder tempo nesse mundo, conquistar as almas, mas conquistá-las por meio do coração da Santíssima Virgem. Meditamos hoje sobre esse título maravilhoso de Apóstolo de Maria e amanhã nós queremos meditar outro título muito sublime, que é o de Vítimas de Maria. Peçamos a Nossa Senhora a sua bênção e a sua proteção para mais este dia. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação. Pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.